Sou o Everton Sacramento, engenheiro de Minas, professor do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Nova Venécia. Nesse vídeo, nós vamos tratar sobre: é possível minerar em área de proteção ambiental, APA, ou em área de proteção permanente, APP, e em terras indígenas? Então, eu já respondo logo: sim, é possível. Mas vamos ver em quais situações. Primeiramente, eu vou fazer um rápido parêntese para explicar o que é uma área de proteção ambiental. Uma área de proteção ambiental é uma área que, por algum motivo, um grupo de pessoas, uma organização ou o Estado nos seus vários representantes, a prefeitura, o governo do Estado e os seus agentes, o IPHAN, decidem que uma área é importante para uma dada cidade. Então eu vou dar dois exemplos de a Serra do Curral em Belo Horizonte, que é essa serra enorme que vocês veem atrás da cidade. Então aqui na frente da foto, no primeiro plano, é Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, e lá atrás a Serra do Curral. Nós vamos voltar a falar mais dela ainda neste vídeo, né? Então a Serra do Curral é muito importante porque ela é um complexo dentro da Serra do Espinhaço. Possui várias nascentes aqui de água, inclusive que abastecem boa parte de Belo Horizonte, e pela sua importância histórica para a cidade, porque a cidade de Belo Horizonte nasce nos pés dessa serra com um curral del rei, ou seja, havia nessa serra um curral, tá? Que os tropeiros que passavam vindo de São Paulo, indo para Ouro Preto, né, para até então Vila Rica, e depois sim já Ouro Preto, passavam por essas serras e nesse curral del rei utilizavam-no para ferrar cavalos, alimentar os cavalos, dessedentar os cavalos, né, descansar e descansar também os animais. Então, e conta-se a história que um belo dia alguém daqui do alto dessa Serra do Curral apreciou o horizonte e disse: que belo horizonte. E, segundo os bandeirantes viajantes, nenhum outro local dessa viagem entre São Paulo e Ouro Preto havia um horizonte tão belo como os que se via por aqui. Então isso originou o nome da cidade. Uma outra APA que nós podemos também utilizar aqui é em Nova Venécia, no Espírito Santo, tá? Que é a Pedra do Elefante. Então vejam, racionalmente dizendo, é apenas mais uma dos vários pontões, né, de pedras graníticas que tem na região, né? Um relevo e uma formação litológica muito comum desde o Rio de Janeiro até o sul da Bahia. Porém, essa rocha, ela foi, pela sociedade veneciana, pela região, né, incorporada na sua vida, no seu dia a dia, né? É o que chamamos de patrimônio imaterial, né? Ou seja, essa pedra que parece um elefante, né? Então as pessoas veem aí um elefante, talvez deitado, né? Aqui a cabeça, o olho, a tromba, né? A estrada passa bem lateralmente à tromba do elefante ali. Então isso marcou como um símbolo para a cidade, né? Só que, então ela foi tombada. Mas, antes deste tombamento, infelizmente,
chegou um minerador, né? E minerou essa tromba do elefante, ok? Então, ou seja, ele obteve a licença ambiental, né? E isso, inclusive, comoveu muito a cidade na região, isso é da década de 90, até que nos anos 2000, mais exato, no ano de 2001, a comunidade local, né, conseguiu o tombamento dessa área, né, dessa pedra como imaterial para a cidade e a criação da APA, Pedra do Elefante, a área de proteção Pedra do Elefante, que é bem maior do que só essa pedra, né? E a mineradora ficou toda dentro da APA. E aí, aquilo que eu falava, podemos minerar dentro de uma APA? Sim. Aqui ainda é uma foto da parte da tromba do elefante, né, que foi minerada, e isso daqui teve que ser paralisado, porque aqui depois se tornou ilegal. Mas nós temos aqui, olha, uma lavra legal, inclusive o plano de lavra do quatriênio 2008-2012 foi elaborado por mim, e ele nem foi cumprido nesse período porque a empresa teve muitos problemas de embargos ambientais. Então, um plano que era para ter sido executado em 4 anos foi executado, está sendo executado até hoje. Então, vejam bem, a área de proteção ambiental é bem grande. Tá? A pedra do elefante é tombada e ela não pode ser minerada, mas outras áreas dentro dessa APA podem. Então é o que acontece com essa cava aqui. Ela não é ilegal. Ela tem sido paralisada pelos órgãos ambientais em punição à empresa para que ela restaure isso daqui. O que é meio difícil, né? Vocês sabem, a gente conseguir restaurar algo feito pela natureza. Mas, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas o que nos traz aqui é, então, podemos minerar em área de proteção ambiental? Sim, se pode, com os devidos cuidados, né? Então, quando você tem uma área que simplesmente está lá, ela não é nada, né? Ela não é parque, ela não é área de APP, ela não é APA, é muito mais fácil. Quando é para minerar dentro de uma APA, o processo é mais longo, né? Com as audiências públicas, com os mineradores, né? Os profissionais da mineração, junto com a empresa proprietária, os investidores têm que fazer todo um trabalho de sensibilização da comunidade para que a comunidade permita, né? E também os órgãos ambientais. E como que se faz isso? Além de audiências públicas, muita mídia, muito marketing, com o estudo de impacto ambiental, o EIA, né? Então, ou seja, você tem que provar cientificamente. Então, pessoal, faz um estudo de toda a fauna e flora que tem naquele local, de nascentes e corredeiras de água, e diz o que vai ser feito com tudo isso, ou até onde tudo isso vai ser afetado e como não será afetado, né? Então, por exemplo, é muito comum quando você vai desmatar uma dada região porque você precisa de acessar o recurso mineral, você refloresta uma outra região. Então você transfere toda aquela fauna e flora para uma outra região, garantindo assim, ou seja, é a mesma coisa? Não, nunca será, mas é muito melhor do que simplesmente extinguir, né? Outra coisa são os corredores ecológicos, né? Você deixa faixas ligando áreas para que a vida, né? Aí, principalmente, muitas vezes, a vida silvestre, da cobra, dos pássaros, animais rastejantes, animais
rápidos, né? Onças, jaguatiricas, os pássaros, todos usam esse corredor ecológico, né, para sua sobrevivência, para sua manutenção. Porque os animais, eles são bem nômades, né? Os animais silvestres, né, que não tem ninguém para dar ele comida e água, então, ou seja, ele busca isso na natureza. Então ele vai migrando. Então os corredores ecológicos são importantes porque eles ajudam exatamente nessa manutenção, nessa vida silvestre da área. Então, sim, pode-se minerar em APA e em APP, mas o processo de legalização é mais denso, mais complicado, né? Mas não é impossível.